A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024. Eu quero ler uma palavra aqui com vocês, que está em Efésios 2:8. Estou colocando aqui a Bíblia, mas eu estou com ela aí na tela, tá? Porque a partir de hoje eu inicio esse canal, que não foi planejado por mim. Inicio esse tempo que também não foi planejado por mim. Ele é consequência de uma trajetória onde Deus me levou a conhecê-lo, a viver dentro da igreja, buscando viver essa palavra. Durante 26 anos, deixa eu ver, eu me converti em 1996, junho de 1996. Junho de 1996. Deus ali me libertou de vícios, de obra de macumbaria. Deus me levou a conhecer a sua palavra, a me encantar com ela, a querer pregar ela. E eu me converti de verdade. Posso afirmar isso para vocês. Me converti de uma tal forma que eu virei uma criança, um bebê, achando que eu tinha encontrado o povo mais verdadeiro da terra. E deveria ser. Na verdade, deveria ser. Mas a minha inocência, ela me levou a viver grandes dilemas no seio da igreja. E aí eu tive que abrir meus olhos para uma realidade. Nem todos na igreja estão convertidos, se converteram, nasceram de novo. Infelizmente tem líderes, pastores que venderam o seu chamado, perderam o foco da pregação do evangelho. Isso reflete também no rebanho. Não se escandalize. O que eu vou passar a pregar a partir de hoje não é para destruir ministérios, não é para destruir homens, não é para destruir igrejas, não é para destruir nem líderes religiosos, mas é para abrir os olhos, o entendimento, e, se possível, levá-los ao arrependimento. Esse canal nasce hoje. E tem um título que Deus tem colocado no meu coração para pregar. Tem um título que é a essência: o Evangelho de Jesus Cristo sob o fundamento dos apóstolos do primeiro século. Qual é o fundamento dos apóstolos do primeiro século, Jeremias? É a Bíblia. Eles estavam fundamentados sempre na Bíblia. Jesus estava fundamentado sempre na Bíblia. Não em pensamentos de homens, não em doutrinas de homens, não em crenças de homens, mas sempre na Bíblia. O próprio Jesus citou a Bíblia várias vezes. Os discípulos, os apóstolos, na sua pregação, sempre citaram a Bíblia várias vezes, mas não distorcendo ela. Veja, eu tenho o quê? 96, 2006, 10 anos, 2016, 20 anos, 2026 vai fazer 30 anos que eu conhecia Cristo, que eu me converti de verdade, mas que eu vivi tropeços dentro dessa primeira igreja, com ensinos que depois eu segui que era misturado, porque pregava a teologia da prosperidade, e teologia da prosperidade é um evangelho inventado por homens, cheio de engodos e ilusões. Eu passei 7 anos ali bebendo daquela fonte, e como um bebê que nasce numa família, ele vai acreditar 100% no seu pai. E eu bebi daquela fonte misturada durante 7 anos. E quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu comecei a discernir ensinos que contraditavam com a Bíblia. E eu comecei a pensar, se eu for pregar isso que a Bíblia fala, eu vou afrontar os meus líderes. Eu vou afrontar, não é só confrontar, porque eu conheço os bastidores das igrejas neopentecostais. Eu passei por elas, mas não quis
ser um pastor nelas. Às vezes me motivei, mas quando eu via o ensino, as práticas, eu não queria continuar. Porque a minha palavra sempre trazia um confronto com um líder, um pastor, e acima dele. Eu não teria como ser pastor, a não ser que eu vendesse as minhas convicções. E eu preferi sair. Eu vou falar algumas coisas, não é para afrontar esses homens. E eu passei a procurar um lugar que eu pudesse me congregar, de fato, viver a Bíblia. Então, eu tive conflitos espirituais terríveis. Porque quando eu tentei sair, eu fui assistir culto numa igreja evangélica da Assembleia de Deus, isso era em São Paulo. Eu assisti um culto que era um culto de batismo e foi transmitido ao vivo. Foi transmitido ao vivo. E pastores dessa igreja, que eu cheguei a... tinha sede ministerial, fiz escola de profetas. Não vou falar o nome, mas aqueles que me conhecem vão identificar. A intenção não é destruir ninguém, nem ministérios, mas é trazer uma verdade que precisa ser falada. E precisa ser exposta para que venha o conhecimento da verdade e possa produzir também arrependimento. Então veja, quando eu assisti esse culto na Assembleia de Deus, em Bom Retiro, eu estava procurando continuar minha vida com Deus. Porque eu identifiquei que ali eu não queria mais servir, eu não concordava. Não queria mais servir. Eu identifiquei que ali havia exploração da fé. Havia exploração das pessoas. Eu mesmo fui explorado muitas vezes, mas eu não estava saindo por conta do que eu fui explorado. Porque o que eu entreguei para Deus. E entreguei de coração. E o que eu entrego de coração, até para homens, eu não faço mais questão, porque eu dei. Eu entreguei. Se foi enganado ou não, não importa. Mas eu dei, eu fiz a minha parte, eu fiz de coração. E quando eu dei para Deus. Quem pecou foi quem pregou de forma a se aproveitar. E até hoje está no pecado e no erro, achando que está acertando. Então vamos lá. Para resumir. Esse culto foi filmado e um pastor viu. Eu estava lá. Eu estava buscando um realinhamento. Eu não queria mais seguir naquele ministério, mesmo porque eu percebi, além do ensino falso, quando eu falo falso, não é de todo falso. Porque pregavam a Bíblia, parte é verdade. Mas o que tange a teologia da prosperidade é engodo e ilusão. É homens equivocados, cheios de ganâncias, que não consultam mais a Deus e tomam suas decisões por conta própria e acham que está agradando a Deus. E não está, porque está escandalizando muitas vidas, matando muitas vidas, e quem não concorda, eles amaldiçoam. É assim os ministérios neopentecostais. E ali eu conheci, além disso, a arrogância espiritual, o abuso de autoridade espiritual, que eles usam para intimidar as pessoas e para dominar sobre elas, para fazer elas se sujeitarem como se eles fossem o próprio Deus. Se não concordar com eles, são Saul, estão em rebeldia e são amaldiçoados. Eu venci tudo isso. Eu venci toda essa teologia furada, da teologia da prosperidade e dessa teologia de rebeldia que eles impõem porque querem dominar sobre as pessoas. E venci de forma bíblica, lendo a Bíblia. E é isso que eu vou passar a trazer aqui, neste canal, para todos, para que sejam libertos das teologias furadas, tanto da teologia da prosperidade, como da teologia da rebeldia, que eu vou explicar ao longo do tempo nesse canal, o que é autoridade espiritual e o que é autoridade religiosa. Jesus denunciou isso.